Fala aí, torcida, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vazou aí a foto da nova camisa do Vasco. Vamos falar aí do novo manto vascaíno, que muito possivelmente terá sua estreia aí no Campeonato Brasileiro, né? Quem sabe contra o Atlético Mineiro. Vamos falar também aqui da situação do Morato, lembra dele? Também vamos falar aqui de um jogador que está sendo bem especulado no mercado brasileiro e o Vasco também quer contratar esse atleta. Fique até o final, muita coisa pra gente falar hoje. Mas antes de começar o vídeo, deixa o likezão aí, como de costume, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações aí pra você receber todos os vídeos postados no nosso canal Vamos Vasco. Vai lá também no nosso canal Expresso Vasco, se inscreve lá. Tô mandando uns vídeos bem legais lá no nosso canal, o link tá aqui na descrição, se inscreve lá e assiste, deixa o likezão também para fortalecer bastante o nosso crescimento do nosso segundo canal. Bom, pessoal, ontem em entrevista ao Globoesporte.com, o nosso lateral direito, Pumita Rodrigues, falou de alguns assuntos aí importantes do Vasco e também da expectativa dele quanto ao Vasco no Campeonato Brasileiro. Falta poucos dias aí para a estreia do Campeonato Brasileiro e o Vasco fará sua estreia aí no dia 15 contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, no Mineirão. E para o lateral direito uruguaio, Pumita Rodrigues, que vai disputar a competição pela primeira vez, né? A primeira vez que ele vem aqui ao futebol brasileiro e tem uma expectativa bem alta quanto aí ao campeonato que o Vasco deverá fazer nesse ano, né? Ele acha que o Vasco tem elenco para chegar na Libertadores e brigar pelo título brasileiro. Ele diz que assim como podemos perder para qualquer time, podemos vencer qualquer um. Completou aí o lateral direito em entrevista ao Globoesporte.com. Ele diz que o elenco tem muito a melhorar, continuar trabalhando para seguir conhecendo a ideia do treinador Maurício Barbieri. O jogador que desfalcou o Vasco aí no último amistoso contra o Atlético, né? O Paulo Henrique foi o titular que agradou bastante aí a comissão técnica do Vasco. E o Pumita Rodrigues, obviamente, é o lateral direito titular do time do Vasco e deverá aí fazer a sua estreia no Brasileirão contra o Atlético Mineiro. O jogador também entrou no assunto aí da eliminação na Copa do Brasil, né? Ele falou que foi um golpe muito duro aí para o elenco do Vasco. Ele disse que o elenco ficou um pouco triste, já que tinha uma grande expectativa de talvez conquistar a Copa do Brasil. Ele completou mais uma vez dizendo que foi um golpe muito duro aí para os jogadores e disse que futebol é sim, que tem que seguir trabalhando e melhorando, né? Vamos torcer para que o Vasco contrate jogadores, porque sem contratações o Vasco não vai conseguir ter um campeonato brasileiro sem sustos, né? Precisa reforçar a equipe e esses reforços deverão chegar, talvez aí, jogadores que estejam atuando no Brasil até o dia 30 de abril. Caso o Vasco não contrate ninguém até esse dia, o Vasco deverá só fazer investimentos no meio do ano, em julho, quando abrir a janela do mercado europeu, do mercado sul-americano também e também do mundo inteiro, né? O Vasco vai poder contratar jogadores que estão atuando fora do Brasil. Até o momento, o que a gente pode fazer é tentar trazer jogadores que estão atuando aqui nos estaduais, né? Infelizmente, a situação do Vasco ficou bem complicada, porque o Paulo Brax fez um planejamento muito fraco, já está eliminado da Copa do Brasil, e vai ter que jogar muito, vai ter que mostrar um futebol que não mostrou até agora se quiser fazer algo diferente nessas primeiras rodadas no Campeonato Brasileiro. Tem Atlético Mineiro, tem Palmeiras, tem Bahia, tem Fluminense nas 4 primeiras rodadas aí do Brasileirão. Deixa aí nos comentários se você concorda com o Pumita Rodrigues, né, em falar aí que o Vasco tem chance de brigar por uma Libertadores e até mesmo pelo título brasileiro. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias, cara. Lembra dele, o meio-campista Morato, jogador que atuou pelo Vasco em 2021, quando o Vasco caiu para a Série B. O jogador cobra o Vasco aí cerca de R$672 mil na justiça. O jogador que está atualmente atuando na Arábia Saudita. O ano passado ele jogou pelo Avaí, está cobrando o Vasco aí judicialmente salários atrasados, FGTS, gratificações e multa. Além disso, o jogador também pede um valor considerável aí por danos morais. Somando tudo, a ação gira em torno de mais de R$672 mil. Segundo o jogador, o Vasco deve a ele os últimos 4 meses de salário de 2021. Além disso, o jogador também acusa o clube de não ter efetuado integralmente os depósitos do FGTS. A gente que acabou de falar do Pumita Rodrigues, né, falando a respeito aí da campanha que o Vasco poderá fazer aí no Campeonato Brasileiro, mas também tem um fato bem curioso que envolveu o jogador no dia de ontem, cara. Foi vazada aí uma foto dele com a camisa do Vasco com um modelo diferente do atual, né? E com certeza essa será a nova camisa do Vasco aí para o Campeonato Brasileiro, que é a única competição que resta ao Vasco nessa temporada. Muito possivelmente a capa deverá lançar primeiramente a camisa branca e depois no segundo semestre lançar a camisa preta. Pode ser, quem sabe, eles mudem esse formato de distribuição e já lance logo os 2 uniformes agora, né? Tanto o primeiro principal, que é o preto, e o branco, que é o segundo uniforme do Vasco.
Essa camisa não agradou tanto assim aos torcedores vascaínos, porque é mais do mesmo, né? A capa não inovou em absolutamente nada. Faz camisas número 3, como essa aqui que eu tô vestido, maravilhosas, só que a camisa principal, a camisa com a faixa, a camisa tradicional do Vasco, eles erram bastante, né, cara? Parece ter uma preguiça gigantesca. Eu acho que eles estão precisando contratar um novo designer, né, cara? Ou talvez o Vasco aí contratar um outro designer, porque também passa pelo Vasco esses modelos das camisas, né? O Vasco escolhe juntamente com a capa qual será a camisa aí da temporada. Infelizmente é uma camisa muito parecida com as últimas aí que a capa lançou. Vale sempre lembrar que o contrato da capa com o Vasco é uma merreca, né? O Vasco não recebe nem R$1 milhão com esse contrato. E na minha opinião já tá na hora da capa dar adeus ao Vasco e vir uma marca potente, né, cara? Tá na hora do Vasco fazer parceria com marca grande, né? Não é modinha, é andar lado a lado de marcas grandes. Você não vê Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Manchester City, Arsenal, todos esses times grandes aí do mundo, Bayern de Munique, vestir capa. Você não vê esses times grandes na Europa vestirem Castore, né? Time grande veste marca grande, né, cara? Não é modinha. Isso daí, além de engrandecer a marca Vasco da Gama, faz também com que o Vasco seja mais reconhecido mundialmente, né? Porque são marcas multinacionais e com certeza vai vender camisa até lá na China, meu. Até mesmo aqui pro Brasil a distribuição da capa ela já é fraca. Imagine para fora do Brasil, né? Tem muito vascaíno que mora fora do Brasil, não consegue comprar, por exemplo, essa camisa aqui do Vasco, né, cara? Não consegue. A gente mesmo aqui que tá no Brasil tem que ficar esperando dias e dias para chegar o tamanho que a gente investe, né? Eu, por exemplo, visto GG, sempre quando eu vou comprar minhas camisas, nunca tem o tamanho disponível aí nas lojas. E a distribuição da capa, na minha opinião, ela é muito fraca. Demorou muito tempo aí para fazer a distribuição das camisas, por exemplo, dessa 3 do Vasco de manga longa, né? Tanto que você não acha quando vai, por exemplo, em um shopping, quando você vai em alguma loja oficial do Vasco, raramente você encontra a camisa de manga longa disponível no seu tamanho aí para você comprar, né? A distribuição é bem fraca, na minha opinião, acho que já passou da hora do Vasco trazer um fornecedor mais forte, que vai pagar mais dinheiro, primeiramente, né? Tem que pagar mais dinheiro, depois ser forte. Se vir aí, por exemplo, a Castore, mais pagar 40 milhões pro Vasco, tá de boa, mano. Pode trazer aí, pode ser camisa da feira, mas os caras pagando 40 milhões pro Vasco, 20, 30 milhões, tá de bom tamanho. Mas enquanto o Vasco continuar recebendo uma merreca com a capa, pode fazer os uniformes mais bonitos do mundo, mas o Vasco não tá ganhando absolutamente nada com isso. Deixa aí nos comentários aí o que você acha dessa nova camisa do Vasco, que será sim a camisa do Vasco. Só um dado aí complementando aí o assunto capa. Pra quem não sabe, o contrato do Vasco com a capa vai até o final de 2024, contrato assinado pelo Alexandre Campelo. As escuras, né, vamos dizer assim, um contrato bem obscuro que foi assinado nos últimos atos dele como presidente do Vasco. O contrato do Vasco na capa iria somente até 2022. Ele renovou esse contrato, um contrato que foi não benéfico ao Vasco, foi péssimo para o Vasco, porque se chegar uma marca querendo patrocinar o Vasco e sair a capa, essa marca vai ter que pagar uma multa maior e o Vasco também vai ter que pagar uma multa maior a capa para conseguir fechar com outro fornecedor. Bom, pessoal, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui do interesse do Vasco no meio-campista Luan Dias, jogador que vem sendo um grande destaque do Água Santa no Campeonato Paulista. O jogador vem sendo sondado, vem sendo especulado o nome dele no Vasco, né? Como entre vários outros clubes. Acho que todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro estão interessados nesse jogador e o Vasco também demonstrou interesse. Um jogador aí que já tem passagem por outros clubes, né? Não surgiu no Água Santa, ele também jogou no Goiás e também na Ponte Preta e outros clubes aqui no Brasil. Porém, agora que ele despertou aí para o futebol, né? Um jogador interessante e com certeza chegaria para compor o elenco do Vasco. O Vasco tem até o dia 20 de abril, como eu disse, para tentar reforçar a equipe aí para o Brasileirão. Precisa de muitos reforços. A prioridade do Vasco hoje é de trazer 3 reforços, um volante, um meia de criação e também um ponta esquerda. Vamos ver se o Vasco vai achar esses nomes aí no mercado. Até o momento só foi contratado o Juan Cruz para o Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis.